Michele, eu vou trazer aqui para vocês o artigo 3º do decreto 10.411, que fala sobre análise de impacto regulatório. Esse artigo 3º, artigo 4º, ele pode trazer muita confusão na hora da prova. Então, eu venho aqui com vocês analisar como a banca ela pode tentar te confundir para que você fique assim, a partir de agora, esperto e não caia. E se for possível, veja novamente esse artigo, esses artigos, para que você não fique em dúvida na hora da prova e saiba marcar a opção correta, tá certo? Então, o artigo 3º diz assim: a edição, a alteração ou a revogação de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados por órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, será precedida de AIR. Aqui no parágrafo 2º diz assim, ó, o disposto, ou seja, falando sobre a IR, essa obrigação não se aplica aos atos normativos quando não se aplica, ou seja, não exige a IR, não se aplica, tá? Aqui são hipóteses que não se exige a IR, porque tem as hipóteses que, como vamos ver logo após, que você pode dispensar a IR. Mas essas hipóteses que a gente vai falar agora são hipóteses que não se exige a IR. Há uma diferença de exigência e de dispensa. Exigência, ou seja, eu não posso preceder com a IR. Nesse parágrafo 2º fala justamente isso. Desculpa, gente, eu tô um pouco gripada, tá? Então, algumas vezes minha garganta não vai estar tão legal. Espero que vocês entendam. Então, nesses atos aqui que a gente vai ver agora, não se exige a IR. Não se aplica aos atos normativos de natureza administrativa. A administrativa não é normativa. Muitas pessoas confundem, certo? Então, a gente se aplica aos atos normativos de interesse geral. Mas nos atos administrativos não se aplica a IR, cujos efeitos sejam restritos no âmbito interno do órgão ou da entidade. São, exemplo, uma portaria, são para poder regulamentar as atividades dos servidores, do próprio órgão. Então, não se aplica a IR, porque a IR é para interesse geral e não para interesses individuais ou internos da administração. Tá certo? De natureza administrativa, né, cujos efeitos sejam internos. Segundo, de efeito concreto, não se aplica a IR, né, no caso de atos de efeitos concretos destinados a disciplinar situação específica cujos destinatários sejam individualizados. Se é para para destinatários individuais, eu não preciso aplicar o AIR, certo? Que disponham sobre execução orçamentária e financeira, que disponham estritamente sobre política cambial e monetária. Eles podem tentar colocar outros nomes aqui, então fique esperto, grave esses nomes: política cambial e monetária, ou que dispõem estritamente sobre, que disponham sobre segurança nacional. Não preciso aplicar o ER, ou seja, não se exige ER, quando o assunto trata-se sobre segurança nacional. Então, são essas hipóteses, 7 hipóteses que não se exige AIR, análise de impacto regulatório. Agora, veja aqui o artigo 4º, que diz assim: a AIR poderá ser dispensada. Aqui já são hipóteses de dispensa, ou seja, eu posso aplicar ou não. Entendeu a diferença? Nas hipóteses acima, não pode aplicar IR. Nessa hipótese agora, eu posso aplicar ou não. Há uma situação aqui de facultatividade, certo? Então, ela poderá ser dispensada desde que haja decisão fundamentada do órgão ou da entidade competente nas hipóteses de urgência, ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior, que não permita técnica ou juridicamente diferentes alternativas regulatórias, ato normativo considerado de baixo impacto,
nos artigos acima, tem os atos que são considerados de baixo impacto, certo? Que é aqueles atos que não tem muito custo, de baixo custo, certo? Depois a gente vê mais acima, para não sair do tema aqui. Ato normativo que vise a atualização ou a revogação de normas consideradas obsoletas, sem alteração de mérito. Porque se alterar o mérito, aí já não é mais uma questão de facultatividade, né? Então, se dispensa pode ser dispensada, se for sem alteração de mérito. Aí vem aqui, ato normativo que vise a preservar a liquidez, solvência ou rigidez. Rigidez essa que eles podem tentar confundir com outros nomes, trocar os nomes. Então, tente gravar bem os nomes que estão aqui previstos na lei. Então, os mercados, quais são esses mercados, né? Que o ato normativo visa preservar a liquidez, solvência e rigidez. Lembrando que estamos falando da hipótese de dispensa a uma facultatividade do administrador, dispensar, fazer a EIR, preceder de AIR ou não. Ele tem essa facultatividade, certo? Então, atos que visem a preservar a liquidez, solvência ou rigidez dos mercados de seguro, resseguro, de capitalização e de previdência complementar, dos mercados financeiros de capitais e de câmbio ou dos sistemas de pagamento. Aí a hipótese 6. Ato normativo que vise a manter a convergência a padrões internacionais, também dispensa a EIR, pode ser dispensada. Ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios. E ato normativo que revise normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente, nos termos do decreto, que não nos vem ao caso. Então, é isso. Eu queria deixar para vocês, né, essa diferença das hipóteses que não se exige a IR, né, e das hipóteses em que a IR é dispensada. Se ela é dispensada, ela pode ser feita ou não, há uma margem de discricionariedade. Então, eles podem, na hora da prova, tentar mudar, dizer que as hipóteses que não exige é dispensada e vice-versa, entendeu? Trocar, né, de ordem aí, né? Ele pode dizer lá, aqui, ó, não se aplica, ou seja, de natureza administrativa, não se exige a IR, ele pode dizer que é um caso de dispensa de AIR, e tá errado a questão, porque não se exige a IR nessas hipóteses, tá certo? Então é isso, um beijo. Foque nesse artigo que eu acho muito importante, que pode confundir e você perder uma questão, mas eu acredito que a partir de hoje, vendo esse vídeo, eu acredito que vai sanar suas dúvidas e você não vai perder nenhuma questão na prova que fale sobre esse assunto, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.